Eu enterrei meu marido em uma segunda-feira chuvosa de abril. Wilson tinha 59 anos quando o coração dele parou no meio da madrugada. Acordei com ele gelado ao meu lado. 35 anos de casamento terminaram assim, sem aviso, sem despedida. O velório foi pequeno. Wilson era um homem quieto, tinha poucos amigos. Patrícia chegou atrasada, de salto alto e óculos escuros, o marido Rodrigo do lado. Ela me abraçou rápido, daquele jeito meio mecânico, e passou o resto do tempo no celular. Nem chorou. Eu achei estranho, mas estava tão desnorteada que não consegui pensar direito. As pessoas vinham me dar os pêsames. Eu agradecia sem entender muito bem o que estava acontecendo. Parecia que eu estava debaixo d'água, tudo abafado, distante. Na semana seguinte, fiquei sozinha na casa. Patrícia ligou 2 vezes, conversas rápidas, perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Falei que estava me virando. Ela disse que ia passar lá no final de semana. Eu passava os dias sentada no sofá da sala, olhando para as coisas de Wilson. A xícara que ele usava todo dia no café da manhã. O controle remoto sempre do lado esquerdo da mesinha. O chinelo velho no canto da porta. Eu não conseguia mexer em nada. Era como se, enquanto as coisas dele estivessem ali, ele ainda não tivesse ido de verdade. Mas, antes de mergulharmos nessa história, quero te fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. Vou amar saber até onde nossas histórias estão chegando. Na segunda-feira seguinte, exatamente uma semana depois do enterro, Patrícia apareceu. Eram 3 horas da tarde. Ela veio com Rodrigo e uma pasta marrom debaixo do braço. Sentaram na sala. Patrícia nem tirou os óculos escuros. Mãe, a gente precisa conversar sobre umas coisas. Eu achei que ia ser sobre os documentos de Wilson. Essas coisas burocráticas que vêm depois que alguém morre. Ofereci café. Ela disse que não. Mãe, o papai deixou o testamento. Senti um aperto no peito. Wilson nunca tinha comentado nada sobre testamento comigo. Testamento? É, ele deixou aqui. Patrícia tirou uns papéis da pasta. A casa fica para mim. Fiquei olhando para ela sem entender. Como assim a casa fica para você? Está aqui, mãe. Testamento registrado em cartório. A casa passa para o meu nome. Rodrigo se mexeu no sofá, desconfortável. Patrícia continuou falando, mas eu mal ouvia. A casa? A nossa casa? A casa onde eu morei por 32 anos? Patrícia, deve ter algum engano. Seu pai nunca me falou nada sobre isso. Pois é, mãe, mas está aqui. E a gente já conversou com o advogado. A casa é minha. Minha filha estava sentada na minha frente, me dizendo que eu ia perder minha casa, uma semana depois de enterrar meu marido. Eu não entendo. Por que seu pai faria isso? Patrícia suspirou, daquele jeito impaciente que ela sempre teve. Mãe, a senhora tem 58 anos, não é velha. Pode trabalhar, alugar um lugar menor, tocar a vida. Eu tenho uma família para pensar. O Rodrigo e eu queremos ter filhos, precisamos de espaço. Mas essa é a minha casa, Patrícia. Eu moro aqui há mais de 30 anos. Era a casa do papai, mãe. E ele deixou para mim. Rodrigo pigarreou. Dona Marlene, a gente até pensou em deixar a senhora ficar, mas seria complicado. A gente precisa da casa toda. E a senhora sozinha aqui, em um lugar tão grande, também não faz sentido. Olhei para o marido da minha filha. Um homem que eu conhecia há 6 anos, que tinha jantado na minha mesa dezenas de vezes, estava me dizendo que eu não podia mais morar na minha própria casa. Quanto tempo eu tenho? Patrícia jogou o cabelo para trás. 1 semana, mãe. A gente precisa dar entrada nos documentos e começar a mudança. 1 semana? É tempo suficiente para a senhora arrumar as coisas. Senti uma tontura. Meu estômago revirou. Patrícia, eu acabei de perder seu pai. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Nunca trabalhei fora. Sempre cuidei da casa, de vocês. Mãe, a senhora é nova ainda. Pode arrumar um emprego, fazer alguma coisa. Não dá para ficar dependendo dos outros a vida inteira. A frieza na voz dela me cortou mais fundo que qualquer faca. Dos outros, você é minha filha, Patrícia. Justamente por isso estou dando esse tempo. Outra pessoa já teria entrado com despejo. A gente está tentando fazer isso do jeito mais tranquilo possível. Olhei para os olhos dela, procurando algum traço da menina que eu criei. A menina que eu embalei quando chorava, que eu levei na escola todos os dias durante anos, que eu cuidei quando teve catapora e ficou 2 semanas de cama. Não encontrei nada,
Só uma estranha de óculos escuros me dizendo para sair da minha casa. E se eu não quiser sair? Rodrigo se adiantou. Dona Marlene, não precisa ser assim. A gente pode resolver isso de forma amigável. Amigável? Vocês estão me colocando na rua uma semana depois que eu enterrei meu marido e acham que isso é amigável? Patrícia se levantou. Mãe, eu não vou discutir. O testamento está aqui, registrado, legal. A senhora tem uma semana. Se não sair, a gente vai ter que pedir ajuda da polícia. Não quero chegar nesse ponto, mas vou se for necessário. Eles foram embora. Deixaram os papéis em cima da mesa. Fiquei sentada ali até escurecer. Não consegui me levantar. Não consegui chorar também. Era uma dor diferente, mais profunda. Não era só perder a casa. Era perder a filha. Era descobrir que a pessoa que eu amei desde antes de nascer era capaz de me fazer isso. Nos dias seguintes, tentei ligar para Patrícia. Ela não atendia. Mandei mensagem. Ela respondia com monossílabos. Mãe, já conversamos sobre isso. Mãe, não tenho o que discutir. Liguei para minha irmã Vera, que mora em Goiânia. Contei o que estava acontecendo. Ela ficou horrorizada, mas não podia me ajudar. Estava cuidando do marido, que teve um AVC, e mal conseguia pagar as próprias contas. Tentei falar com a prima de Wilson, Dona Rosa, que sempre foi próxima da gente. Ela me recebeu na casa dela, me deu café, segurou na minha mão. Mas quando perguntei se eu podia ficar lá uns dias, ela desconversou. Disse que o apartamento era muito pequeno, que o genro estava morando lá também. Vi nos olhos dela que era mentira, mas não insisti. Ninguém quer problema na porta de casa. No domingo, 6 dias depois da conversa com Patrícia, comecei a fazer as malas. 2 malas grandes com minhas roupas, algumas fotos, a Bíblia que minha mãe me deu quando casei. O resto ficou. Não tinha para onde levar mesmo. Patrícia apareceu na segunda-feira de manhã com um caminhão de mudança. Ela nem entrou. Ficou do lado de fora, dirigindo os homens que começaram a esvaziar a casa. Minha casa. A senhora está indo para onde, mãe? Peguei minhas malas. Vou me virar. Se precisar de alguma coisa, me liga. Olhei para ela. Quis dizer tanta coisa. Quis perguntar onde foi que eu errei, o que eu fiz para merecer isso, como ela conseguia dormir à noite. Mas não disse nada. Só peguei minhas 2 malas e saí andando pela rua. Fui para um albergue que alguém me indicou. Um lugar ruim, com beliches de ferro e cheiro de mofo. Dividi o quarto com outras 5 mulheres. Algumas mais novas, outras mais velhas. Todas com histórias tristes nos olhos. Tentei arrumar trabalho, mas com 58 anos e sem nunca ter trabalhado fora, ninguém me queria. Fui em 2 lugares que estavam pegando auxiliar de limpeza. Os 2 disseram que eu era velha demais para o serviço. O dinheiro que eu tinha acabou rápido. Wilson sempre cuidou das finanças. Eu tinha uns R$ 300 na carteira quando saí de casa. Gastei com comida, passagem de ônibus para procurar emprego. Em 4 dias, tinha sobrado R$ 20. No 4º dia, acordei com a cabeça rodando. Tentei me levantar do beliche, mas caí. As outras mulheres do albergue me ajudaram a sentar. Alguém me deu água com açúcar. Mas eu continuava tonta, fraca. Você precisa ir no hospital, uma delas disse. Consegui andar até o ponto de ônibus. Peguei o ônibus para o hospital municipal. Na fila do pronto-socorro, a tontura piorou. A última coisa que lembro é de estar em pé, tentando me segurar no corrimão. E de repente tudo ficou escuro. Desmaiei ali mesmo, na porta do hospital. Acordei em uma cama de hospital. Aquele cheiro forte de desinfetante, o barulho de vozes e máquinas ao redor. Demorei uns segundos para lembrar onde eu estava, o que tinha acontecido. Uma enfermeira veio até mim. A senhora desmaiou na entrada do pronto-socorro. Está muito desidratada, com pressão baixa. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa direito? Tentei lembrar. 2 dias? 3? Não sei. Vou avisar o médico que a senhora acordou. Ela saiu. Fiquei olhando para o teto, para aquelas placas brancas com manchas de umidade. Tudo doía. O corpo, a cabeça, o peito, principalmente o peito. Foi quando ouvi a voz. Mãe? Virei a cabeça e vi Bruno parado na porta do box. Bruno, meu filho. Não, meu ex-filho. Aquele que Patrícia sempre tratou mal, sempre deixou claro que era diferente, que não era de verdade. Bruno que se afastou de todos nós há quase 10 anos e nunca mais deu notícia. Ele estava mais velho. Cabelo mais curto, uma barba rala,
Vestia uniforme verde de enfermeiro. Bruno? Ele se aproximou, segurou na minha mão. Eu trabalho aqui. Estava no plantão quando vi seu nome na ficha. Fui lá na recepção correndo. Mãe, o que aconteceu? E aí eu desabei. Comecei a chorar. Aquele choro que eu estava segurando há dias, desde que Patrícia tinha aparecido com a pasta marrom. Chorei por Wilson, pela casa, pela filha que me expulsou, por estar ali naquele hospital sem ter para onde ir. Bruno me abraçou. Não disse nada, só ficou ali, segurando minha mão, deixando eu chorar. Quando consegui me acalmar, contei tudo. O testamento, Patrícia me tirando de casa, os 4 dias no albergue, a falta de dinheiro, de comida. Bruno ficou pálido. A Patrícia fez isso? Uma semana depois do falecimento do pai? Fez. E você ficou onde esses dias? Em um albergue. Mas o dinheiro acabou. Eu não tenho mais nada, Bruno. Não tenho para onde ir. Ele balançou a cabeça revoltado. Você vai para minha casa. Bruno, eu não posso. Não é pedido, mãe. É decisão. Assim que o médico liberar a senhora, eu te levo para o meu apartamento. Não quero nem discutir. O médico apareceu meia hora depois. Disse que eu precisava ficar no soro por mais algumas horas, que estava muito fraca, mas que podia ter alta no final da tarde. Bruno ficou do meu lado o tempo todo. Às vezes saía para atender outro paciente, mas voltava. A gente não falou muito. Ele segurava minha mão de vez em quando, trazia água, ajeitava o travesseiro. Pequenas coisas, mas que significavam tanto naquele momento. No final da tarde, Bruno me levou para o apartamento dele. Era pequeno, um quarto e sala em um prédio antigo. Simples, mas limpo, organizado. Ele me instalou no quarto, disse que ia dormir no sofá. Bruno, não precisa. Eu durmo no sofá, é sua casa. Mãe, por favor, deixa eu cuidar da senhora. Naquela noite, ele fez macarrão com molho de tomate. A gente comeu em silêncio, sentados no sofá pequeno da sala, vendo televisão sem prestar atenção. Era estranho estar ali, depois de tantos anos sem nos vermos, mas era bom também. Era acolhedor. Por que você se afastou, Bruno? Ele demorou para responder. A Patrícia, mãe, ela sempre deixou claro que eu não era bem-vindo, que eu era o adotado, o intruso. E o pai, ele nunca fez nada para mudar isso. Eu me cansei de me sentir de fora na própria família. Eu sinto muito. Eu deveria ter feito mais. A senhora fez o que pôde. Sempre foi boa comigo, mas tinha hora que não bastava, sabe? Eu precisava sair dali para conseguir respirar. E você está bem? Está feliz? Ele deu um meio sorriso. Estou. Trabalho no hospital há 3 anos. Gosto do que faço. Tenho meus amigos, minha vida. Não é nada luxuoso, mas é meu. Me desculpa por não ter lutado mais por você. Não precisa se desculpar, mãe. Eu entendo. A gente ficou em silêncio por um tempo. Até que Bruno lembrou de algo. Ah, mãe, tem uma coisa importante. Tem um senhor te procurando. Procurando? Quem? Um senhor mais velho. Ele apareceu aqui no hospital há uns 4 dias, perguntando por Marlene, viúva de Wilson. Disse que era muito urgente, que tinha algo importante para entregar. Senti um aperto no peito. Mas como ele sabia que eu estava aqui? Não sei. Ele só disse que era sócio do seu falecido marido, que veio de Curitiba especialmente para encontrar a senhora. Deixou o telefone dele comigo, pediu para avisar se eu soubesse de alguma coisa. Sócio de Wilson? Meu marido nunca comentou ter sócio. Pois é, eu também achei estranho. Mas o homem parecia sério, preocupado. Disse que estava guardando algo há muitos anos e que precisava entregar pessoalmente para a senhora. Guardando o quê? Ele não quis dizer. Só falou que era muito importante, que mudaria tudo. Fiquei pensativa. Wilson nunca tinha me contado sobre nenhum sócio. A gente sempre viveu de forma simples. Ele trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa de materiais de construção. Eu cuidava da casa. Nunca sobrou muito dinheiro, mas também nunca faltou. Que sócio era esse? Você ligou para ele? Ainda não. Queria falar com a senhora primeiro, mas posso ligar agora se quiser. Fiquei em dúvida. Será que era algum golpe? Alguém querendo se aproveitar de uma viúva recente? Mas ao mesmo tempo, o que eu tinha a perder? Eu já tinha perdido tudo mesmo. Liga. Bruno pegou o celular e discou o número que o homem tinha deixado. Colocou no viva voz. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? Era uma voz de homem mais velho, firme. Boa noite. É o senhor Otávio? Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Bruno. O senhor esteve no hospital me procurando uns dias atrás.
perguntando sobre Marlene. Houve um silêncio. Depois, você a encontrou? Ela está bem? Estou aqui, Sr. Otávio. Foi a minha voz que saiu, meio trêmula. Dona Marlene? Graças a Deus. Estou tentando encontrar a senhora há semanas, desde que soube do falecimento do Wilson. Como o senhor soube? Eu e Wilson éramos amigos há muito tempo mesmo. E ele me pediu uma coisa há anos atrás. Me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar a senhora, pessoalmente. Prometer o quê? Não posso falar por telefone, Dona Marlene. Preciso ver a senhora pessoalmente. Eu tenho documentos, coisas que Wilson deixou guardadas comigo, coisas que a senhora precisa saber. Meu coração estava disparado. Que tipo de coisa? Coisas sobre a vida de vocês, sobre o Bruno também. Por favor, podemos nos encontrar amanhã? É urgente, muito urgente. Olhei para Bruno. Ele estava tão confuso quanto eu. Pode vir aqui no apartamento do Bruno amanhã à tarde? Claro. Me passa o endereço. Bruno passou o endereço. Otávio disse que chegaria às 3 horas da tarde. Quando desligou o telefone, fiquei olhando para o aparelho, sem entender nada. Mãe, o que será que esse homem tem? Não faço ideia, filho. Não faço ideia. Passei a noite sem dormir direito. Ficava pensando no que Otávio poderia ter. Documentos? Que documentos? E por que Wilson nunca tinha me falado nada? No dia seguinte, Bruno saiu cedo para trabalhar. Disse que ia pedir para trocar de turno e voltar antes das 3. Eu fiquei sozinha no apartamento, arrumando as poucas coisas que tinha, tentando me acalmar. Às 2h30, Bruno chegou. A gente ficou sentado na sala, esperando. Eu nem conseguia conversar direito, só olhava para o relógio. 3 horas em ponto, a campainha tocou. Bruno abriu a porta. Do lado de fora estava um senhor alto, cabelos brancos, uns 70 e poucos anos. Vestia calça social e camisa, carregava uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Dona Marlene? Me levantei, meio tonta. Sou eu! Ele entrou, cumprimentou Bruno, pediu licença para sentar. Colocou a pasta no colo. Dona Marlene, meu nome é Otávio Carvalho. Eu e Wilson nos conhecemos há mais de 40 anos. Fomos sócios em um negócio no passado, mas principalmente fomos amigos. Amigos muito próximos. Wilson nunca me falou do senhor. Eu sei. Ele tinha os motivos dele. Mas me fez prometer uma coisa há 12 anos atrás. Ele disse: Otávio, se eu morrer antes da Marlene, você precisa entregar isso aqui para ela. Pessoalmente. E precisa contar tudo. Contar o quê? Otávio abriu a pasta. Tirou uns envelopes amarelados, documentos antigos. Dona Marlene, o que eu vou contar agora vai mudar muita coisa. Vai mexer com verdades que a senhora achava que sabia. Mas o Wilson queria que a senhora soubesse. Ele me fez jurar. Senti medo. Um medo que vinha lá de dentro, daqueles que a gente sente quando sabe que a vida vai virar de cabeça para baixo. Então me conta. Otávio olhou para Bruno. Depois para mim. É sobre o Bruno e sobre o que Wilson deixou para vocês dois. Foi nesse momento que percebi. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida estava prestes a desmoronar. Aproveitando esse momento, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Seu apoio e sua mensagem me dão força para continuar compartilhando mais relatos com você. Otávio respirou fundo antes de começar. Dona Marlene, o Bruno não é adotado. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Olhei para Bruno, que estava branco, agarrado no braço do sofá. Como assim não é adotado? Eu mesma fui buscar ele no abrigo, ele tinha 4 anos. Eu sei, mas ele não era uma criança qualquer do abrigo. Ele era filho do Wilson. Bruno se levantou de um pulo. O quê? Isso não faz sentido. Meu pai... O Wilson sempre disse que me adotou porque queria ajudar uma criança. Otávio tirou um envelope amarelado da pasta. Wilson teve um relacionamento quando era muito jovem. Ele tinha 19 anos. A moça se chamava Júlia. Ela engravidou. Minha cabeça estava girando. Wilson nunca tinha me contado isso. Nunca. Júlia morreu no parto. Foi uma complicação. Os médicos não conseguiram salvar ela. O Wilson ficou arrasado. Ele tinha 19 anos, sem emprego fixo, sem estrutura nenhuma. Os pais dele tinham falecido quando ele era adolescente. Ele morava de favor na casa de um tio. Não tinha condições de criar um bebê. Otávio tirou um papel do envelope. Era uma certidão de nascimento antiga,
meio amarelada. Essa é a certidão original do Bruno. Pai: Wilson Ferreira da Silva. Mãe: Júlia Aparecida dos Santos. Data de nascimento: 23 de março de 1997. Bruno pegou o papel com as mãos tremendo. Eu não conseguia me mexer. O Wilson entregou o bebê para adoção. Foi a decisão mais difícil da vida dele, mas ele achava que era o melhor para a criança. Um casal de Londrina chegou a iniciar o processo de adoção, mas desistiu depois de 6 meses. O Bruno ficou no abrigo. Eu não entendo. Eu consegui falar. Quando a gente se conheceu, Wilson nunca falou nada sobre ter tido um filho, porque ele tinha vergonha, dona Marlene. Vergonha de ter abandonado o próprio filho. Ele passou anos tentando esquecer, tentando seguir em frente. Aí ele conheceu a senhora, se apaixonou, casaram. Lembrei do dia do nosso casamento. Wilson estava tão feliz, tão esperançoso. A gente tinha planos, queria ter filhos, formar uma família grande. Quando vocês começaram a tentar engravidar e não conseguiram, foram no médico. A senhora lembra? Lembrava. Lembrava de cada consulta, cada exame. A notícia de que eu não podia ter filhos tinha sido devastadora. Foi nessa época que o Wilson te contou, não foi? Olhei para Otávio surpresa. Como o senhor sabe? Porque ele me contou, dona Marlene. Ele disse que não conseguia guardar aquilo sozinho, que te amava demais para começar uma vida baseada em mentira. Então ele te contou sobre o filho que tinha tido, sobre a Júlia, sobre ter entregue a criança. Fechei os olhos, lembrava daquela noite. Wilson chorando na cozinha, me contando tudo, dizendo que entendia se eu quisesse ir embora, que não o julgaria. E eu, segurando a mão dele, dizendo que a gente ia superar aquilo juntos. E aí vocês tiveram uma ideia, Otávio continuou. Vocês decidiram procurar o menino. A gente foi em 3 abrigos diferentes, eu disse, a voz saindo baixa, até achar ele. Bruno estava com os olhos cheios de lágrima. Vocês me procuraram? Vocês sabiam quem eu era? Sabíamos, eu respondi. Seu pai queria você de volta. E eu também queria. Quando a gente te viu pela primeira vez, você estava brincando sozinho no canto do pátio. Tinha 4 anos e não conversava com as outras crianças. Você era tão pequenininho, tão quieto. Por que vocês nunca me contaram? Foi Otávio quem respondeu. Porque o Wilson tinha medo. Medo de que você não entendesse, medo de que se sentisse rejeitado de novo. Ele decidiu que seria melhor você crescer achando que era adotado, mas sem saber a verdadeira história. Ele ia contar quando você fosse mais velho, quando estivesse pronto. Só que eu nunca fiquei sabendo. Não, porque antes que o Wilson pudesse contar, a Patrícia nasceu. Senti uma dor no peito ao lembrar. Patrícia tinha nascido 6 anos depois de a gente adotar Bruno. Foi uma surpresa. Um milagre, segundo os médicos. Eu tinha 38 anos. Os médicos tinham dito que era praticamente impossível. Mas aconteceu. Quando a Patrícia nasceu, o Wilson ficou com medo de criar uma rivalidade. De você sentir que ele tinha preferência por ela, por ser filha biológica dele. Então, ele decidiu esperar mais. Esperar até você estar maior, mais maduro. Mas eu nunca fiquei sabendo, Bruno repetiu, a voz embargada. Wilson ia contar. Ele me disse isso há 12 anos quando me deu esses documentos. Disse que ia contar quando você fizesse 25 anos. Mas você se afastou da família antes disso. Bruno passou a mão no rosto. Eu me afastei porque a Patrícia me tratava como lixo. Porque eu me sentia um estranho naquela casa. E o Wilson sofreu com isso. Sofreu muito. Ele queria te contar a verdade. Queria te trazer de volta. Mas tinha medo de que você o odiasse por ter escondido isso por tanto tempo. Levantei e fui até Bruno. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Filho, eu sempre soube quem você era, desde o primeiro dia. E eu te amei como meu filho. Não porque você era filho do Wilson, mas porque você era você. Aquele menininho quieto que precisava de amor. Bruno me abraçou e chorou. A gente ficou ali, abraçados, enquanto Otávio esperava em silêncio. Quando a gente se separou, Otávio continuou. Tem mais coisa, dona Marlene. Coisa importante. Ele tirou outro envelope da pasta. Esse era branco, mais novo. Esse é o testamento do Wilson. O verdadeiro. Senti meu estômago revirar. Verdadeiro? Sim. Registrado em cartório há 8 anos. O Wilson fez quando descobriu que tinha problema no coração. Ele tinha medo de morrer de repente. Igual aconteceu. Então veio até mim, me deu uma cópia desse testamento e me fez prometer que eu ia garantir que fosse cumprido. Otávio abriu o documento
e começou a ler. 50% de todos os bens ficam para Bruno Ferreira da Silva, filho biológico. 30% ficam para Marlene Ferreira da Silva, esposa. 20% ficam para Patrícia Ferreira Ramos, filha. Bruno ficou de pé. 50%? Mas eu não entendo. Que bens? O Wilson tinha mais dinheiro do que vocês imaginavam. Muito mais. Otávio tirou mais papéis da pasta. Extratos bancários, documentos de imóveis. Há 20 anos, eu e Wilson éramos sócios de uma pequena construtora. A empresa quebrou em 2006. Foi uma época difícil, a gente perdeu muito dinheiro. Mas antes da falência, o Wilson conseguiu comprar 3 terrenos em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Eram terrenos baratos na época, meio afastados. Eu nunca soube disso, eu disse, porque ele colocou os terrenos no meu nome. Foi uma jogada para proteger do processo de falência da empresa. Os credores não poderiam tomar se não estivesse no nome dele. E o senhor ficou com os terrenos? Não, dona Marlene. Eu administrei os terrenos para o Wilson durante todos esses anos. A região cresceu, valorizou muito. Os terrenos que ele comprou por R$20 mil cada um hoje valem mais de 200 mil cada. São 3 terrenos, R$600 mil. Fiquei sem ar. 600 mil reais? O Wilson alugou esses terrenos para estacionamentos, para depósitos. Durante 19 anos ele recebeu aluguel, mas nunca mexeu no dinheiro. Guardou tudo em uma conta separada que só eu tinha acesso. Ele depositava todo mês, eu administrava. Quanto tem nessa conta? Otávio olhou para o extrato. R$342 mil. Bruno sentou de volta no sofá, branco. Somando os terrenos e o dinheiro da conta, são quase R$1 milhão, Otávio disse. E tem mais. A casa onde vocês moravam está no nome da Patrícia? Ela disse que sim, que o Wilson deixou em testamento. Mentira! A casa está no nome do Wilson. Eu verifiquei no cartório antes de vir aqui. Wilson nunca transferiu a casa para ninguém. Senti raiva subindo. Raiva mesmo. Daquelas que queimam por dentro. Então Patrícia mentiu. Mentiu. E eu sei por quê. Otávio pegou o último documento da pasta. Há 2 anos, o Wilson contou para a Patrícia sobre o testamento verdadeiro. Ele achou que seria melhor preparar ela, evitar surpresas depois que ele morresse. Mas a Patrícia não aceitou bem. Ela ficou furiosa. Como o senhor sabe disso? Porque o Wilson me ligou naquela noite, desesperado. Disse que a Patrícia tinha gritado com ele, tinha dito que não era justo, que o Bruno não merecia nada porque era só um adotado. O Wilson tentou explicar que o Bruno era filho dele, mas a Patrícia não quis ouvir. Ela saiu batendo a porta. Lembrei daquele dia. Lembrei de Patrícia chegando em casa furiosa, trancada no quarto. Wilson tinha ficado arrasado, mas não me contou o motivo da briga. Disse que era coisa de pai e filha que ia passar. Depois daquele dia, a Patrícia mudou. Ficou mais fria com o Wilson, mais distante, e começou a manipular ele. Manipular como? Ela convenceu o Wilson a colocar o nome dela como administradora de algumas contas. Disse que era para facilitar as coisas quando ele ficasse mais velho. O Wilson, querendo fazer as pazes com a filha, aceitou. Mas ela nunca teve acesso aos terrenos nem à conta principal. Só eu tinha. E agora? Otávio me olhou nos olhos. Agora a senhora e o Bruno precisam decidir o que vão fazer, porque a Patrícia vai lutar. Ela vai dizer que esse testamento não vale, que foi feito quando o Wilson não estava em perfeito juízo. Vai inventar mentiras. Bruno estava com a cabeça entre as mãos. Eu não quero o dinheiro. Nunca quis nada disso. Não é sobre o que você quer, filho, Otávio disse, a voz firme. É sobre respeitar a vontade do seu pai. Ele guardou isso tudo para você, para garantir que você tivesse segurança. Ele fez por amor. Fiquei olhando para aqueles documentos espalhados na mesa de centro. Certidões, testamentos, extratos, toda uma vida que eu não conhecia. Todo um plano que Wilson tinha feito em silêncio, pensando em nos proteger. E Patrícia sabia. Sabia de tudo. Por isso tinha agido tão rápido, tão friamente. Ela queria me expulsar antes que eu descobrisse a verdade. Bruno ficou em silêncio por um tempo longo, só olhando para aquela certidão de nascimento, passando o dedo pelo nome. Wilson Ferreira da Silva, pai. Eu sou filho dele de verdade. Não era uma pergunta. Era como se ele estivesse tentando acreditar, tentando fazer aquilo entrar na cabeça. É, eu disse, sentando do lado dele. Você sempre foi. A gente só guardou isso de você.
E eu sinto muito. Ele olhou para mim. A senhora sempre soube? Sempre. Desde o dia que fomos te buscar no abrigo. Seu pai me contou tudo antes. Ele tinha medo que eu não aceitasse, que eu achasse estranho criar o filho que ele teve com outra mulher. Mas eu olhei para você naquele dia, tão pequeno, tão sozinho, e pensei, esse menino merece ser amado. E eu te amei, Bruno. Amei do jeito que uma mãe ama. Por isso, a senhora sempre me defendia quando a Patrícia implicava comigo. Por isso e porque era certo. Patrícia sempre foi difícil, sempre teve ciúme. Quando ela nasceu, você tinha 10 anos. Você era tão carinhoso com ela, ficava olhando o berço, queria pegar ela no colo. Mas conforme ela foi crescendo, foi ficando diferente. Otávio concordou. O Wilson me contava. Dizia que a Patrícia tinha uma coisa dentro dela, uma dureza que ele não entendia de onde vinha. Ele e a dona Marlene sempre criaram vocês dois do mesmo jeito, com amor, com limites. Mas a Patrícia foi se tornando cada vez mais fria, mais calculista. Ela sempre deixou claro que eu não era bem-vindo, Bruno disse. Sempre me chamava de o adotado, quando ficava brava. Dizia que eu não era irmão de verdade dela. E mesmo assim você nunca foi ruim com ela, eu falei. Você sempre tentou ser gentil, ser próximo, até o dia que você foi embora. Bruno passou a mão no cabelo. Eu fui embora porque não aguentava mais. Cansei de me sentir menos. Cansei de ver ela ter tudo e eu nada. Tudo o quê? Atenção, elogio. Tudo que a Patrícia fazia era motivo de festa. Tirava nota boa na escola, ganhava presente, arrumava namorado, o pai ficava feliz, ela se formou na faculdade, vocês deram uma festa enorme. E eu, quando terminei meu curso técnico de enfermagem, ninguém nem parabenizou direito. Senti meu coração apertar. Era verdade. Wilson tinha um jeito diferente com Patrícia. Mais cuidadoso, mais atencioso. Eu sempre achei que era porque ela era a mais nova, a caçula. Mas talvez fosse culpa. Culpa por Bruno ser o filho que ele abandonou e Patrícia, a filha que veio depois. Seu pai te amava, Bruno. Do jeito dele. Mas amava. Eu sei, mãe. Mas às vezes, amor não basta se a gente não sente. Otávio interrompeu. Tem uma coisa que eu preciso contar para vocês, sobre a Patrícia. Olhei para ele. O que mais pode ter? A Patrícia sabia do testamento. Sabia desde 2 anos atrás. O senhor já disse isso. Mas não contei tudo. Quando o Wilson contou para ela sobre a divisão dos bens, sobre o Bruno ser filho biológico e ter direito à metade, ela não ficou só brava, ela ameaçou. Ameaçou como? Disse que ia contar para o Bruno que ele tinha sido abandonado pelo pai. Disse que ia espalhar para todo mundo que o Wilson tinha engravidado uma menina e sumido. Ia destruir a imagem dele. Bruno ficou tenso. E o que meu pai fez? Tentou conversar com ela. Explicou que tinha sido muito jovem, que não tinha condições, que tinha se arrependido a vida inteira. Mas a Patrícia não quis ouvir. Ela disse que não ia aceitar dividir a herança com você, que você não merecia nada. Pelo amor de Deus, eu sussurrei. O Wilson ficou arrasado. Veio na minha casa chorar. Disse que tinha criado um monstro, que não sabia o que fazer. Eu aconselhei ele a manter o testamento do jeito que estava, registrado, legal. Que a Patrícia podia fazer birra, mas não podia mudar documentos oficiais. Então por que ela me mostrou aquele testamento falso? Eu perguntei. Porque ela falsificou. O silêncio caiu na sala. Falsificou? Sim. Depois que o Wilson morreu, a Patrícia teve acesso aos documentos dele. Ela pegou um papel timbrado antigo de um cartório, preencheu um falso testamento deixando tudo para ela e usou isso para te expulsar de casa. Ela sabia que você estava fragilizada, em choque. Sabia que você não ia ter forças para questionar, para ir atrás de advogado. Senti náusea. Minha própria filha tinha feito isso comigo. Tinha falsificado documentos, mentido, me jogado na rua. Ela sabia que eu ia ficar na miséria. Sabia e não se importou. O plano dela era te afastar, te isolar, para que você não descobrisse sobre os terrenos, sobre o dinheiro, sobre nada. Se você ficasse miserável o suficiente, talvez nunca fosse atrás dos seus direitos. E ela ficaria com tudo. Bruno levantou, nervoso. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar ela se safar disso. Calma, filho. Calma. Mãe, ela falsificou o documento, ela te colocou na rua, você desmaiou de fome por causa dela. Eu sei, mas a gente precisa pensar direito. Otávio concordou.
Dona Marlene tem razão. Se vocês agirem por impulso, pode dar errado. A Patrícia vai negar tudo. Vai dizer que o testamento que ela mostrou era verdadeiro, que o meu é que é falso. Vai inventar histórias. Mas o testamento do senhor está registrado em cartório, Bruno disse. Está, e isso é nossa força. Mas a gente precisa de um advogado bom. Alguém que saiba lidar com essas coisas. Eu conheço alguém, Bruno disse. Um colega do hospital, a esposa dele é advogada, especialista em direito de família. Posso falar com ela. Fala, Otávio disse. E enquanto isso, vocês dois não podem contar nada para a Patrícia. Ela não pode saber que a gente se encontrou, que vocês sabem da verdade. Ou como assim não contar? Eu perguntei. Dona Marlene, se a Patrícia descobrir agora, ela vai ter tempo de preparar defesa. Vai ter tempo de sumir com documentos, de inventar histórias melhores. A gente precisa pegar ela de surpresa. Mas eu não vou conseguir fingir que está tudo bem. Não precisa fingir que está tudo bem. Só precisa não entrar em contato com ela. Fica aqui no apartamento do Bruno, quieta, se recuperando. Se ela ligar, não atende. Se ela aparecer, finge que está doente demais para conversar. Bruno balançou a cabeça. Ela não vai ligar. Ela não se importa com a mãe. Você ficaria surpreso, Otávio disse, quando a Patrícia descobrir que a Dona Marlene sumiu, que ninguém sabe onde ela está. Vai ficar nervosa, vai tentar localizar, porque ela precisa ter certeza de que a mãe não descobriu nada. Fiquei pensando, minha filha, a menina que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu embalei para dormir. A mesma menina que agora estava tentando me destruir. Tem uma coisa que eu não entendo, eu disse. Por que o Wilson nunca mexeu nesse dinheiro todo? A gente sempre viveu apertado. Teve mês que faltou dinheiro para o mercado. Por que ele guardava tudo e não usava para melhorar nossa vida? Otávio suspirou. Porque ele estava guardando para vocês, para você e para o Bruno. Ele tinha medo de morrer cedo, por causa do problema no coração. Queria garantir que vocês dois ficassem protegidos. Ele vivia com o salário dele, apertado mesmo, para não mexer nessa reserva. Ele sofreu à toa. Ele sofreu pensando em vocês, e agora cabe a vocês honrarem esse sacrifício. Bruno sentou de novo, mais calmo. Quando a gente pode ir atrás da advogada? Amanhã mesmo, Otávio disse. Quanto mais rápido, melhor. A Patrícia já tem a posse da casa. Cada dia que passa, fica mais difícil tirar ela de lá. A casa é minha por direito? Eu perguntei. É. Está no nome do Wilson, e o testamento deixa 30% dos bens para a senhora. Mas a casa em si não está especificada. O ideal seria vender e dividir o valor, ou então um de vocês ficar e compensar os outros em dinheiro. Mas isso a gente resolve depois. Primeiro, a gente precisa garantir que o testamento verdadeiro seja reconhecido. E se a Patrícia conseguir provar que o testamento é inválido? Não vai conseguir. Está registrado, tem firma reconhecida, tem testemunhas. É a prova de contestação. O único risco é se ela conseguir atrasar o processo por anos. Por isso a gente precisa de um advogado bom. Olhei para Bruno. Você acha que sua amiga pode nos ajudar? Vou ligar para ela agora. Bruno pegou o celular e saiu para o quarto. Fiquei sozinha na sala com Otávio. O senhor acha que eu sou má mãe? Otávio me olhou surpreso. Por quê? Porque criei uma filha capaz de fazer isso. Deve ter sido alguma coisa que eu fiz errado, algum amor que faltou. Dona Marlene, algumas pessoas nascem com um buraco dentro delas que nada preenche. A senhora deu amor, deu estrutura, deu educação. A Patrícia escolheu o que fazer com isso. E ela escolheu mal. Mas ela é minha filha. É. E isso dói. Vai doer muito ainda. Mas a senhora não pode carregar a culpa pelas escolhas dela. A senhora fez o melhor que podia. Comecei a chorar. Chorar de verdade. Aquele choro que vem do fundo, que sai sem controle. Eu perdi minha filha. Perdeu a filha que a senhora achava que tinha. Mas talvez ela nunca tenha existido de verdade. Bruno voltou da sala. A doutora Camila pode nos receber amanhã de manhã. 9 horas no escritório dela. Otávio se levantou. Ótimo. Vou levar todos os documentos. Certidão do Bruno, testamento, escrituras dos terrenos, extratos bancários. Tudo o que a gente precisa. O senhor vai com a gente? Eu perguntei. Vou, até o fim. Prometi para o Wilson que ia cuidar de vocês e é o que vou fazer. Depois que Otávio foi embora, eu e Bruno ficamos sentados no sofá. Não conversamos muito.
Só ficamos ali, lado a lado, tentando processar tudo. Mãe? Sim? Obrigado. Por quê? Por ter me amado, mesmo sem ser obrigada, mesmo eu sendo filho de outra mulher. Segurei a mão dele. Você é meu filho. Não importa de onde veio. Você é meu filho. A gente dormiu tarde naquela noite. Eu no quarto, Bruno no sofá. Mas antes de dormir, fiquei pensando em Patrícia. Pensando em como ela estava agora, na minha casa, dormindo na minha cama, achando que tinha vencido. Ela ainda não sabia que a guerra tinha apenas começado. A doutora Camila nos recebeu em um escritório pequeno, mas organizado. Ela tinha uns 40 anos, cabelo preso, óculos de grau. Olhou para os documentos que Otávio espalhou na mesa com atenção, sem pressa. Levou quase 1 hora analisando tudo. A certidão de nascimento de Bruno, o testamento registrado, as escrituras dos terrenos, os extratos bancários. De vez em quando fazia uma anotação, perguntava alguma coisa. A casa está no nome de quem mesmo? No nome do Wilson, Otávio respondeu. Nunca foi transferida. A Patrícia mentiu quando disse que estava no nome dela. E ela está morando lá agora? Está. Expulsou a mãe 1 semana depois do falecimento do pai. Doutora Camila tirou os óculos e olhou para mim. A senhora tem algum comprovante de que morava naquela casa? Contas no seu nome, correspondências? Tenho. Quer dizer, tinha. Ficou tudo lá quando eu saí. Precisamos dessas coisas. Quanto mais provas de que a senhora morava lá, melhor. Bruno se adiantou. Eu posso tentar pegar. Tenho chave da casa ainda, da época que morava lá. Não, doutora Camila disse. Não façam nada por conta própria. Pode complicar o processo. Vamos fazer tudo dentro da lei. Ela juntou os papéis e ficou pensativa. O testamento está perfeito, registrado, testemunhado, sem vícios. A Patrícia não tem como invalidar isso. O problema é que ela vai tentar. Vai dizer que o pai estava senil, que foi coagido, que vocês forjaram o documento, vai inventar qualquer coisa. E a gente consegue provar que não? Consegue. O testamento foi feito há 8 anos. Na época, o Wilson estava plenamente capaz. Trabalhava, tinha vida normal. Se a Patrícia quiser alegar incapacidade, vai ter que apresentar laudos médicos que ela não tem. Quanto tempo vai demorar? Depende. Se ela aceitar um acordo, pode ser rápido. Algumas semanas. Se ela quiser brigar na justiça, pode levar anos. Senti meu estômago revirar. Anos? Mas a gente tem como pressionar ela para aceitar um acordo? Bruno perguntou. Doutora Camila sorriu pela primeira vez. Temos. A falsificação de documento é crime. Se vocês quiserem, podem processar ela criminalmente. Isso assusta. Geralmente as pessoas preferem fazer um acordo a responder processo criminal. Olhei para Bruno, depois para Otávio. Eu não quero colocar minha filha na cadeia. Não precisa, dona Marlene. A gente só usa isso como ferramenta de negociação. Mostra para ela que vocês têm provas da falsificação que poderiam processar, mas que estão dispostos a resolver de forma amigável se ela devolver o que é de vocês. Ela vai aceitar? Se for esperta, aceita. Porque se a gente entrar com processo criminal e ela for condenada, ela perde tudo. Não herda nada. Ainda vai presa. No acordo, ela fica com os 20% que o testamento garante. Que são quanto? Eu perguntei. Doutora Camila fez uns cálculos rápidos. Somando terrenos, dinheiro em conta e o valor da casa, estamos falando de mais ou menos R$1.100.000. 20% disso são 220 mil. Não é pouco. Bruno balançou a cabeça. Ela ia ficar com tudo. Com mais de 1 milhão. E ainda colocou a mãe na rua. Pessoas fazem coisas terríveis por dinheiro, doutora Camila disse. Infelizmente não é a primeira vez que vejo isso acontecer em famílias. Ficamos em silêncio. Até que Otávio perguntou. Quando podemos começar? Hoje mesmo. Vou preparar uma notificação extrajudicial para a Patrícia, informando sobre o testamento verdadeiro, exigindo a devolução da casa e dando um prazo de 15 dias para ela responder. Se ela não responder ou recusar, a gente entra com processo de inventário e de falsificação. E eu posso voltar para minha casa? Pode, mas não agora. Primeiro a gente precisa que a Patrícia saia legalmente. Se a senhora invadir, pode dar problema. Tenha paciência mais um pouco. Saímos do escritório com um misto de alívio e ansiedade. Finalmente tinha alguém nos ajudando. Alguém que sabia o que fazer. Mas ao mesmo tempo, ia começar uma guerra. Uma guerra com minha própria filha. 3 dias depois, a notificação foi entregue.
Doutora Camila ligou avisando que Patrícia tinha recebido pessoalmente, tinha assinado o recebimento. E agora? Agora a gente espera. Ela tem 15 dias para responder. Não precisou de 15 dias. No 5º dia, meu telefone tocou. Era Patrícia. Olhei para o celular tocando, sem saber se atendia. Bruno estava do meu lado. Atende, mãe. Mas coloca no viva voz. Eu quero ouvir. Atendi. Alô? Que história é essa de testamento, mãe? A voz dela estava alterada, brava. É o testamento do seu pai, o verdadeiro. Verdadeiro? O verdadeiro era o que eu te mostrei. Esse que você arrumou aí é falso. Não é falso, Patrícia. Está registrado em cartório há 8 anos. Você sabe disso. Silêncio do outro lado. Depois, quem te colocou essa ideia na cabeça? Foi o Bruno? Foi a verdade que você tentou esconder de mim. Mãe, você está sendo manipulada. Esse Otávio aí você nem conhece. Ele pode ter forjado esses documentos todos. Não forjou. Eu verifiquei. Fui no cartório, vi os registros, está tudo lá. O testamento, os terrenos, tudo. E você acredita nisso? Acredita que o papai tinha R$ 1 milhão guardado e nunca contou para você? Acredito, porque era verdade. Seu pai estava protegendo a gente, protegendo de você. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Eu sou sua filha, eu sei. E dói muito saber do que você é capaz. Do que eu sou capaz? Eu estou tentando proteger o patrimônio da família? Não, Patrícia, você está tentando roubar. Você falsificou o documento, isso é crime. Eu não falsifiquei nada. Falsificou sim. E eu tenho como provar. Posso te processar criminalmente. Você pode ir presa. Silêncio longo. Você não faria isso comigo. Eu sou sua filha. Você me colocou na rua, Patrícia. Uma semana depois de eu enterrar meu marido. Você não pensou em mim quando fez isso. Eu dei 1 semana para a senhora sair. Não foi na hora. 1 semana. Como se isso fizesse diferença. Ouvi ela chorando do outro lado. Ou fingindo que chorava. Com Patrícia era difícil saber. Mãe, por favor. A gente pode conversar, pessoalmente, sem advogados. Não tem mais o que conversar, Patrícia. Você tem 2 opções. Aceita o acordo que minha advogada propôs, ou a gente vai para a justiça. E aí você perde tudo. Que acordo? Você devolve a casa imediatamente. O inventário é feito conforme o testamento verdadeiro. Você fica com os 20% que seu pai deixou para você. E ninguém processa ninguém. 20%? Mas isso é uma miséria. São R$ 220 mil, Patrícia. Não é miséria. É mais do que a maioria das pessoas tem na vida inteira. Mas eu ia ficar com tudo. Você não ia ficar com nada, porque você roubou. E roubo não é herança. Ela desligou na minha cara. Bruno me olhou. Ela não vai aceitar fácil. Eu sei, mas eu estava errada. 2 dias depois, doutora Camila ligou. Patrícia quer negociar. Pediu uma reunião comigo e com o advogado dela. Ela arrumou advogado? Arrumou. Mas acho que ele já explicou para ela que a situação está feia. Ela não tem como ganhar. A reunião foi marcada para a segunda-feira seguinte, no escritório da doutora Camila. Eu e Bruno fomos. Otávio também. Patrícia chegou com Rodrigo e um advogado jovem que parecia nervoso. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras. Não me olhou nos olhos quando entrou. O advogado dela começou tentando questionar o testamento, mas doutora Camila cortou rápido. Mostrou todos os registros, todas as provas. O rapaz ficou sem argumento. Minha cliente está disposta a aceitar um acordo, ele disse afinal. Ótimo. Qual a proposta? Ela devolve a casa, mas quer ficar com 40% da herança. Doutora Camila nem piscou. 20%, conforme testamento. Não tem negociação. Mas ela é filha única. Ela não é filha única, Otávio interrompeu. O Bruno também é filho biológico. Patrícia finalmente me olhou. Tinha ódio nos olhos dela. Então é isso? Vocês vão tirar tudo de mim para dar para ele? Ninguém está tirando nada de você, eu disse. Você está recebendo o que seu pai deixou para você. 20%. Isso é injusto. Injusto foi você me colocar na rua. Injusto foi você falsificar documento. Injusto foi você tentar roubar de mim e do seu irmão. Ele não é meu irmão. Bruno, que tinha ficado quieto até então, falou. Sou sim, tenho a mesma mãe que você. Porque a mãe de verdade não é quem pare, é quem cria. Patrícia deu uma risada amarga. Que lindo! Todo mundo aqui contra mim. Rodrigo tocou no braço dela. Patrícia, aceita o acordo.
É o melhor para todo mundo. Ela olhou para o marido. Você também? Eu não quero que você vá presa. E se a gente não aceitar isso, você pode ir. O advogado dela concordou. Dona Patrícia, tecnicamente a senhora cometeu falsificação ideológica. É crime. A sentença pode variar de 1 a 5 anos, além de perder todo o direito à herança. O acordo está generoso. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Doutora Camila perguntou. Eu quero que fique registrado que não houve crime, que foi um mal-entendido. Doutora Camila olhou para mim. Eu olhei para Bruno. Ele deu de ombros. Pode, eu disse. Desde que você devolva a casa essa semana e assine todos os documentos do inventário. Vou devolver, mas vou levar meus móveis. Não, eu disse. Os móveis ficam. Você leva suas roupas, seus objetos pessoais. O resto fica. Mas eu comprei metade desses móveis, com o dinheiro do seu pai. Fica tudo. Ela me olhou com tanto ódio que eu senti um frio na espinha. Mas não desviei o olhar. Segurei firme. Você mudou, mãe. Não, Patrícia. Eu sempre fui assim. Você que nunca tinha me testado de verdade. O acordo foi assinado naquele dia mesmo. Patrícia tinha 1 semana para desocupar a casa. O inventário seria processado conforme o testamento original. Ela ficaria com 220 mil reais. Bruno com 550 mil. Eu com 330 mil. A casa seria minha. Eu compensaria Bruno e Patrícia em dinheiro pelo valor dela. Quando saímos do escritório, eu estava tremendo. Bruno segurou meu braço. Acabou, mãe. Acabou. Mas não tinha acabado. Ainda faltava a parte mais difícil. Voltar para aquela casa e tentar reconstruir uma vida. Voltei para minha casa em uma quinta-feira de manhã. Bruno veio comigo. Otávio também. A chave estava debaixo do capacho, onde Patrícia tinha deixado conforme combinado. Quando abri a porta, senti um aperto no peito. Tudo estava diferente. Os móveis tinham sido mudados de lugar. Tinha roupas de Rodrigo no cabide da entrada. Cheiro de perfume que não era meu. Fui até o quarto. A cama estava desfeita. As gavetas abertas, vazias. Patrícia tinha levado as roupas dela, mas tinha deixado bagunça. Vou arrumar isso, Bruno disse. Deixa, eu arrumo. Preciso fazer isso sozinha. Passei o dia inteiro limpando. Lavei todos os lençóis, todas as toalhas. Joguei fora algumas coisas que Patrícia tinha deixado. Recoloquei os móveis nos lugares de antes. Aos poucos, a casa foi voltando a ser minha. À noite, quando tudo estava limpo e arrumado, sentei no sofá da sala e chorei. Não de tristeza, de alívio. Eu tinha voltado. Tinha minha casa de volta. Bruno dormiu lá naquela noite, no quarto que sempre foi dele. No dia seguinte, ele voltou para o apartamento dele, mas disse que ia me visitar todo fim de semana. Os primeiros dias sozinha foram estranhos. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu acordava de madrugada e esquecia por um segundo que Wilson não estava mais ali. Estendia a mão para o lado da cama e encontrava vazio. Mas aos poucos fui me acostumando. Fui criando uma rotina nova. Acordava cedo, fazia café, ficava sentada na varanda vendo o dia amanhecer. Coisa que eu nunca tinha feito antes porque sempre tinha que preparar café da manhã para Wilson. Comecei a arrumar o quintal. Tinha um canteiro que estava abandonado há anos. Comprei mudas de flores, terra boa, ferramentas. Passava as tardes cavoucando, plantando, regando. As mãos ficavam sujas de terra. As unhas quebravam, mas eu gostava. Gostava de ver as coisas crescendo. Otávio vinha me visitar toda semana. Às vezes trazia um bolo que ele mesmo fazia, ou frutas da feira. A gente sentava na varanda, tomava café, conversava sobre tudo e sobre nada. Ele me contava histórias de quando era jovem, da época da construtora com Wilson. Eu contava da minha vida, dos meus medos, dos meus planos. A senhora está diferente, dona Marlene. Ele disse um dia. Diferente como? Mais leve. Parece que tirou um peso das costas. Ele tinha razão. Eu me sentia mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que a vida era minha, que eu podia fazer escolhas sem pedir permissão, sem me preocupar com o que os outros iam pensar. Bruno aparecia todo sábado para almoçar. Às vezes trazia a namorada, Amanda, uma moça doce que trabalhava como professora. A gente cozinhava juntos, conversava, ria. Era bom. Era uma família de verdade. Um dia, 2 meses depois de eu ter voltado para casa, Bruno apareceu com uma notícia. Mãe, eu e a Amanda vamos casar.
Abracei ele tão forte que quase não conseguia respirar. Que alegria, filho! Quando? Ano que vem. Mas a gente queria fazer uma coisa pequena, simples, e queria que a senhora ajudasse a organizar. Eu? Mas eu nunca organizei casamento. Por isso mesmo. Vai ser uma aventura. Passei os meses seguintes mergulhada nos preparativos, escolhendo convites, pensando em decoração, experimentando receitas para o buffet. Amanda me incluía em tudo, pedia minha opinião, me fazia sentir importante. Foi nessa época que Patrícia ligou. Fazia 4 meses que a gente não conversava, desde o dia da assinatura do acordo. Alô, mãe? A voz dela estava diferente, mais suave, menos dura. Oi, Patrícia. Eu queria saber como a senhora está. Estou bem. E você? Estou. Eu e o Rodrigo estamos morando em um apartamento alugado, menor que a casa, mas está bom. Silêncio. Mãe, eu queria pedir desculpa. Não esperava isso. Desculpa pelo quê? Por tudo. Por ter sido tão ruim com a senhora. Por ter te colocado na rua. Por ter mentido. Fiquei sem saber o que dizer. Parte de mim queria acreditar que ela estava sendo sincera. Outra parte tinha medo de ser manipulação de novo. O que mudou, Patrícia? Eu? Eu mudei? Fiquei pensando muito nessas semanas. No que eu fiz, no que eu perdi. Perdi minha mãe, perdi meu irmão, quase perdi meu casamento. Tudo por causa de dinheiro. E o Rodrigo? Ele quase foi embora. Disse que não me reconhecia mais, que eu tinha virado outra pessoa. A gente teve umas brigas feias, mas ele ficou e me ajudou a enxergar as coisas de outro jeito. Que jeito? Que dinheiro passa. Família não. Eu fui idiota, mãe. Fui egoísta, fria, calculista. E perdi as pessoas que mais amava por causa disso. Respirei fundo. Patrícia, eu aceito seu pedido de desculpa, mas não posso fingir que está tudo bem. Você me machucou muito. Você me traiu de um jeito que eu nunca imaginei que uma filha pudesse trair a mãe. Eu sei. E não estou pedindo para a senhora fingir que nada aconteceu. Só estou pedindo uma chance. Uma chance de tentar reconstruir alguma coisa entre a gente. Fiquei pensando. Pensei em tudo que tinha acontecido. Pensei na Patrícia pequena, correndo pela casa, me chamando de mãe. Pensei na adolescente difícil que eu tentei criar com amor. Pensei na mulher que me expulsou de casa. A gente pode tentar, eu disse. Mas devagar, com limites. Que tipo de limites? A gente pode almoçar juntas uma vez por mês, conversar, mas eu não vou mais abrir minha vida inteira para você. Não vou mais confiar cegamente. Você vai ter que conquistar isso de novo. Eu entendo e aceito. A gente começou a se ver uma vez por mês, sempre em restaurantes, em lugares neutros. Nunca na minha casa. Eu ainda não estava pronta para ter ela ali dentro de novo. As conversas eram educadas, às vezes tensas. Patrícia contava da vida dela, do trabalho, dos planos. Eu contava do jardim, dos preparativos do casamento do Bruno. A gente evitava falar do passado. Quando contei para ela que Bruno ia casar, ela ficou quieta. Ele me convidou? Não sei. Você teria que perguntar para ele. Será que ele me perdoaria se eu pedisse desculpa? Não sei, Patrícia. Você machucou ele a vida inteira. Não é uma conversa que resolve isso. Eu sei, mas eu podia tentar. Podia. Ela tentou. Ligou para o Bruno, marcou um café. Não sei o que foi dito naquela conversa porque Bruno não contou. Mas quando ele voltou, parecia mais leve. E aí? Eu perguntei. Ela pediu desculpa. Disse que foi egoísta, que tratou mal, que se arrepende. E você acredita? Não sei, mãe, mas quero dar uma chance. A gente vai começar devagar, sem promessa de que vai virar melhor amigo, mas pelo menos sem essa raiva toda. E o casamento? Vou convidar ela. Se ela quiser ir, vai ser bem-vinda. Se não quiser, tudo bem também. Patrícia foi ao casamento. Ficou discreta, no fundo, não tentou chamar atenção. Cumprimentou a noiva, cumprimentou o noivo e ficou sentada. Rodrigo estava do lado dela, segurando a mão dela. Quando ela foi embora, passou por mim. Obrigada por me deixar vir, mãe. Você é minha filha, Patrícia. Sempre vai ser. Mas as coisas mudaram entre a gente. Eu sei. E está tudo bem. É o que eu mereço. Vi ela indo embora com Rodrigo e senti uma tristeza no peito. Não era a filha que eu tinha sonhado ter, mas era a filha que eu tinha. E eu tinha que aceitar isso. O casamento foi lindo. Simples, como Bruno e Amanda queriam, mas cheio de amor. Quando vi meu filho no altar, olhando para a noiva com aquele jeito apaixonado, chorei. Chorei pensando em Wilson, que tinha lutado tanto para trazer esse menino de volta.
Chorei de gratidão por ter esse filho na minha vida. Otávio estava sentado do meu lado. Ele segurou minha mão. O Wilson estaria orgulhoso. Estaria. Depois do casamento, a vida voltou para um novo normal. Bruno e Amanda moravam perto, vinham jantar 2 vezes por semana. Otávio continuava com suas visitas semanais. Patrícia aparecia 1 vez por mês, sempre educada, sempre tentando. Eu tinha meu jardim, tinha minhas flores. Comecei a fazer cursos na internet sobre jardinagem, sobre paisagismo. Descobri que tinha jeito para aquilo. O quintal foi ficando cada vez mais bonito. Uma vizinha viu e pediu para eu ajudar a arrumar o jardim dela. Depois outra. Depois mais uma. De repente, eu tinha uma ocupação. Não chegava a ser trabalho formal, mas era alguma coisa. Alguma coisa que era só minha. No aniversário de 1 ano da morte de Wilson, fui sozinha ao cemitério. Levei flores do meu jardim. Sentei ali na frente do túmulo e conversei com ele. Eu descobri tudo, Wilson. Descobri sobre o Bruno, sobre o dinheiro, sobre os seus planos. Você protegeu a gente até depois de partir. Obrigada por isso. O vento balançou as árvores ao redor. A Patrícia está tentando ser melhor. Não sei se vai conseguir, mas está tentando. O Bruno está casado, feliz. E eu estou bem. Estou em paz. Demorou, mas eu cheguei aqui. Fiquei mais um tempo ali, em silêncio. Depois voltei para casa. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, minha vida é diferente do que eu imaginava que seria. Não tenho o marido que amei por 35 anos. Não tenho a filha que sonhei ter. Não tenho a família perfeita que eu achava que tinha. Mas tenho outras coisas. Tenho um filho que me ama de verdade. Tenho uma nora que me trata como mãe. Tenho um amigo em Otávio que virou família. Tenho meu jardim, minha casa, minha paz. Às vezes, quando estou sozinha na varanda no fim da tarde, tomando café e olhando as flores que plantei, penso em como a vida é estranha. Como a gente acha que sabe o caminho, mas o caminho muda. Como a gente acha que sabe quem são as pessoas, mas descobre que não sabe nada. E penso que está tudo bem. Está tudo bem não ter as respostas todas. Está tudo bem recomeçar aos 60 anos. Está tudo bem construir uma família nova, diferente da que a gente planejou. O importante é estar em paz. E eu estou. Finalmente, depois de tanto tempo, eu estou em paz. Sou profundamente grata por você ter me ouvido até o final. Convido você a fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte de qual cidade está me acompanhando. Vou adorar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.